O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Estamos diante do desfecho do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está ali no capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. O Sermão da Montanha é o ensinamento magno de Jesus. Santo Agostinho dizia: o Sermão da Montanha é a carta magna de Cristo. Ali está o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. São Francisco de Assis, quando ele foi pedir a regra, foi escrever a regra e apresentar ela ao Papa, pedir licença, permissão para viver a regra dos franciscanos. São Francisco de Assis, ele não baseou em absolutamente nada a não ser no Evangelho. E ele dizia com humildade ao Santo Padre, o Papa Inocêncio III: nós queremos viver o Evangelho sine glossa, sem conversinha fiada, Santo Padre. A gente quer viver o Evangelho. Ah, nossos irmãozinhos e irmãzinhas, se vivêssemos o Evangelho de Jesus, se vivêssemos o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus, se colocássemos em prática as palavras do Senhor. Mas infelizmente a maioria dos cristãos ouvem a palavra do Senhor ou nem ouvem e não colocam em prática. Mahatma Gandhi, que libertou a Índia do poder imperial britânico, ele falava uma coisa muito certa, o que Gandhi dizia a respeito dos cristãos. Ele dizia assim: Gandhi era um homem muito inteligente. Não estou aqui dizendo que Gandhi é um guru, que Gandhi é um messias, não, estou falando de história, de fatos. Gandhi dizia assim: se os cristãos vivessem aquilo que Jesus ensinou, o mundo seria totalmente diferente. Concentremos a nossa vida em viver o Evangelho. 1 João capítulo 2, versículo 6: todo aquele que nele crer deve viver como ele viveu. Aqui está a diferença de ser cristão, a vida, porque falar, o papagaio também fala, a arara fala, alguns corvos falam, imitam vozes humanas, mas viver o Evangelho é próprio de quem ama Jesus, ama. A vivência do Evangelho está muito ligada ao amor a Cristo. João capítulo 14, versículo 15: todo aquele que me ama, guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos. E se amarmos Jesus de todo o coração, toda força, alma e entendimento, como está lá no Deuteronômio capítulo 6, versículo 4: ouve Israel, o Senhor teu Deus vai falar, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, força, alma e entendimento.
É aqui que nós temos que concentrar a nossa vida, nós temos que ser profissionais em amar Jesus. Santo Afonso de Ligório vai escrever esse belíssimo livro que nós deveríamos ler e reler, A Prática do Amor a Jesus Cristo. E quando falta a meditação cristã, já falei uma vez, vou falar de novo, morrer falando. Meditação significa você ser humilde, a humildade de buscar Deus na meditação, porque algum santo, graças a Deus, enviado pelo Espírito Santo, ele escreveu algumas páginas espirituais para que a gente pudesse meditar o Santo Evangelho. Muitas vezes as pessoas não meditam a Bíblia, não tem meditação, não tem oração de quietude, não tem oração afetiva, não tem oração mental e também não vai atrás das meditações. São essas pessoas que infelizmente vão estar dentro da igreja, vão para o sacerdócio, vão para a vida consagrada e elas vão viver outra coisa. Vão ler uma coisa, vão ouvir o Evangelho e vai viver outra, porque está faltando a meditação da Palavra de Deus. E tem que ser obediente. Jesus está dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Padre Pio sempre falava isso para as pessoas que estavam ao seu lado, aos frades, aos jovens vocacionados que vinham. Ele dizia: Jesus só é servido quando ele é servido conforme a sua vontade. Grava isso no teu coração, viu? Grava isso com letras de ouro. Jesus só é servido quando ele é servido conforme a vontade dele. Porque para fazer as coisas do nosso jeitinho, da nossa forma, dentro de Deus, querendo dobrar Deus, é assim, ó, daqui para ali, nós já estamos querendo dobrar Deus e fazer as coisas conforme a nossa vontade. Por isso que Jesus está deixando claro: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Porque tribulação todo mundo vai passar. Esse é um trecho do Evangelho também, onde que mostra que todos nós seremos provados. Portanto, quem ouve essas minhas palavras, versículo 24, e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. A aprovação, ó, versículo 25. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Que rocha que é essa? O amor por Jesus, o teu coração unido a Cristo. Padre, mas eu sou tão imperfeito, eu tenho falhas. Tem sim. Provérbios capítulo 24, versículo 16. Até o mais justo peca 7 vezes por dia. Você está cheio de falhas, sim. E no livro de Jó diz que Deus vê falhas até nos anjos. Não vai ver em você? Não vai ver em mim? Então, falhas todo mundo tem, mas o que Jesus está procurando em nós? Ele está procurando o amor, Ele está procurando a docilidade, Ele está procurando a obediência. Provérbios capítulo 3, versículo 34, Deus resiste aos soberbos. O que é o soberbo? Não é comigo não. Não, isso não é comigo não. Não, isso não. Não, está equivocado. É comigo sim. Eu tenho que mudar de vida, eu tenho que ter conversão. Eu diante de Deus eu não sou nada. E Deus permite situações na vida, como vocês estão vendo aqui, chuvas, enchentes, ventos, tribulações, para provar o coração do ser humano. São Francisco de Sales diz: é na provação que você enxerga quem é quem, é na luta, na dificuldade, porque quando está tudo muito bem, todo mundo é bonzinho, mas São Francisco de Sales diz assim: mais vale um glória a Deus no calor, na luta da provação, do que 1000 aleluias
quando está tudo tranquilo, em tempo de bonança. Sejamos fiéis a Deus nas pequenas coisas, no dia a dia. E é difícil, hein? A fidelidade do dia a dia, ela é difícil, ela custa sangue, ela custa a nossa vida. E se realmente queremos fazer a vontade de Deus, prepara a tua alma para a provação. Eclesiástico capítulo 2. Se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação. Deus irá nos provar? Sim, Deus irá nos provar, porque Ele sabe do barro que nós somos feitos, e é justamente na humildade, na perseverança, que está ali as pessoas que vão agradar a Deus. Por outro lado, versículo 26, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre areia. Casa que é a vida, casa que é a vocação, matrimônio, família. Casa que é a vocação, é o ministério que Deus te deu, é o dom que Deus te deu. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra esta casa, ou seja, essa vida, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Tem muita gente insensato. Padre, o que é insensatez? É aqueles que não usam da sua inteligência para obedecer a Deus. A falta de bom senso, a falta de obediência a Deus leva pessoas a fazer verdadeiras sandices. Quantas pessoas que entraram para o serviço de Deus com alegria, e depois a gente vai ver tantas situações cada vez mais difíceis. A infidelidade é como gota em tempo de chuva, de gota em gota, de falha em falha, de falta de exame de consciência, falta de reconhecer as nossas misérias. Aquilo vai criando uma enxurrada caudalosa dentro de nós. A hora que a gente for ver, a gente está mais lutando contra Deus do que servindo a Deus. Nesse dia de Santo Ambrósio, que batizou Santo Agostinho, vamos valorizar o nosso batismo. Vamos valorizar o nosso batismo. Eu sou batizado e eu quero viver o meu batismo na íntegra. Eu não quero colocar o meu ser cristão em segundo plano, terceiro plano. Não, eu quero ser batizado, eu quero viver o meu batismo. O que é viver o batismo, Padre? É viver plenamente a fé, a esperança e a caridade no seu estado de vida. Se é casado, é casado. Se é solteiro, é solteiro. Se é consagrado, é consagrado. Mas se vivemos bem o nosso batismo na vocação que Deus nos deu, estaremos na graça de Deus, caminhando para a purificação da nossa alma. E essa purificação, ela está na vida, no dia a dia, e ela está também depois da vida, está no purgatório, a purificação que Deus quer nos dar. Por que Santo Agostinho, depois de batizado por Santo Ambrósio, ele vai dizer, e nós deveríamos dizer com ele, com muita humildade, olhando para os santos que viveram antes deles. Santo Agostinho, que foi batizado por Santo Ambrósio, ouviu a pregação de Santo Ambrósio, muito mais ouviu a pregação, mas viu o testemunho de Santo Ambrósio, porque a gente também tem que pregar para os olhos das pessoas, não somente para os ouvidos. Nós temos que pregar para os olhos, e esta pregação para os olhos, ela é tão forte, às vezes até mais forte do que a pregação para os ouvidos. Santo Agostinho dizia no seu tempo: se eles foram santos, por que não eu? Se eles foram santos, se eles amaram a Deus de verdade, por que não eu? Se eles viveram o batismo na plenitude, por que não eu? E ele mesmo dizia: Deus não nos dá um mandato sem antes dar a graça para cumprir. Ele que disse: sede santos,
Levítico 19, versículo 2, Ele vai dar a graça para a santidade. E santidade não é outra coisa do que centralizar Deus na nossa vida e conformar a nossa vontade com a vontade de Deus, diz Santa Teresa d'Ávila. Vamos conformar a nossa vida com a cruz de Cristo, porque fazer as coisas, meus irmãos, eu vou terminando, fazer as coisas todo mundo faz. Fazer uma prova todo mundo faz. Escrever um texto todo mundo faz. Lavar um banheiro todo mundo faz. Rezar um terço todo mundo faz. Mas como você está fazendo as coisas? Porque a gente acha que está fazendo, estou escrevendo a prova. Mas será que eu vou fazer uma boa prova? Eu estou lavando o banheiro. Será que eu estou lavando o banheiro ou estou jogando água nas paredes? Eu estou indo na missa. Será que eu estou indo na missa de corpo presente, estando vivo, né? Existe missa de corpo presente, estando vivo. Ou realmente eu estou presente com a minha alma na Santa Missa? Comungar, receber Jesus na Eucaristia. Todo mundo que vai na missa em estado de graça pode, deve comungar. Mas como que eu estou recebendo Jesus na Eucaristia? Eu tenho feito ação de graças? Então fazer as coisas, Senhor, Senhor, não foi no Teu nome que eu preguei, que eu pus homilias no YouTube? Senhor, Senhor, não foi no Teu nome que eu reformei igrejas? Senhor, Senhor, não foi no Teu nome que eu passei 4, 5 horas no confessionário? Ontem, graças a Deus, fiquei aqui, depois de ter feito tudo que eu fiz durante o dia, fui pregar numa outra paróquia, vim, graças a Deus, à noite, sentei ali no confessionário, 21 horas, fui sair dali, 00:30, para acordar agora, nem dormi. Bendito seja Deus. Mas atender a confissão, todo mundo confessa. Quem é padre, atende confissão. Quem é penitente vai fazer confissão. Mas aquele padre que ouvia aquela confissão, nunca formava, nunca dizia onde estava o erro. Um respeito humano absurdo, respeito humano aqui na história da espiritualidade. Respeito humano aqui não significa o amor respeitoso que você tem com as pessoas, não. Respeito humano aqui significa que você coloca as pessoas no lugar de Deus. Você está mais preocupado com o que as pessoas pensam e dizem de você do que realmente agradar a Deus. E por conta de respeito humano, de confissões mal feitas, pessoas escondem pecados na confissão. Por conta disso, vai padres e penitentes para o inferno, como naquela visão que está relatada no livro de Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso não fica brincando, Santo Afonso não fica fazendo piadinha, não fica fazendo kkk com coisa séria. Morreu o padre, morreu o penitente. Um santo foi lá e teve a visão, porque aquele homem confessava, nunca emendava de vida, nunca deixava a vida torta, e o padre lá estendendo confissão dele, absolvendo tranquilamente, não corrigia, não falava firme, não mostrava as verdades, porque custa, a verdade dói. E o padre, muito bonzinho, muito gente boa, só absolvia. Morreu os dois, morreu o penitente. Passou um pouco, morreu o padre. Relatado no livro de Santo Afonso sobre os 10 mandamentos e os 7 sacramentos. Chegou no inferno, o santo teve a visão daquele penitente, daquele homem que não se corrigiu em vida, porque as suas confissões eram mal feitas, suas comunhões eram sacrílegas. Está lá o homem em cima de um cavalinho no inferno, e os demônios correndo atrás do cavalinho, e o santo vai e começa a olhar. O cavalinho era o padre que atendia a confissão daquele penitente. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Jesus não está procurando na vida de vocês perfeição. Nossa, olha um anjinho que não tem erros. Não. Ele está procurando a humildade e um gesto de amor, de caridade. Se a gente quiser isso,
nós vamos emendar em vida, o Espírito Santo não nos faltará, nós caminharemos sim para a plenitude do batismo, como foi Santo Ambrósio, Santo Agostinho, milhares antes deles, milhares, milhões depois deles. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.